Confluências, uma crônica visual da redenção. Esta é uma viagem no tempo e no espaço. É motivada por uma velha fotografia do início do século passado. Ela mostra um Parque da Redenção completamente vazio, sem árvores. Algo absolutamente diferente do que eu imaginava. Como foi que esse lugar se transformou tanto? Como se transformou nesse território imantado que atrai gente de tantos lugares, de tantas origens? Este é o relato visual de um viajante por seu próprio território, uma aventura cujo combustível é o desenho. Em uma gravura de 1839, pode-se ver um grande vazio fazendo fronteira com a cidade. É a várzea, mais tarde denominada Redenção. Ali estão os limites de Porto Alegre, a incipiente Avenida João Pessoa e a longa muralha que protege o núcleo central da pequena capital. A Redenção ainda é um ermo, um lugar de passagem, pasto e espaço para alguns divertimentos como as corridas de cancha reta ou o batuque domingueiro dos negros. Um mapa de 1888 revela uma península densamente povoada que estende seus braços em todas as direções exceto uma, a várzea. Ela contém o crescimento da jovem cidade. Curiosamente, como que imitando Porto Alegre, a várzea parece reproduzir a forma ligeiramente triangular do seu núcleo central, situado na península. O século XIX vai chegando ao seu final e Porto Alegre estende seus braços sobre a área, reduzindo as suas margens. Lá por 1875, é construído nas imediações da atual Faculdade de Medicina um equipamento que aos olhos de hoje é no mínimo estranho, uma arena de touros. 26 anos depois, próximo dali, outro curioso equipamento é inaugurado, o velódromo, que por muitos anos sediou importantes competições ciclísticas. Do ano de 1901, vem a nós uma série de imagens mostrando o intenso movimento de um grande acontecimento. A cidade está agitada. Um quarteirão inteiro de caprichosos pavilhões no extremo norte da Várzea da Redenção foi preparado para a grande exposição dos produtos rio-grandenses. A afluência do público é intensa. O prédio da Escola de Engenharia destaca-se. É a única edificação que perdurará. Todo o resto tem vida fugaz e o tempo tratará de cobrir de esquecimento esta grande ocasião. De 1906 há uma imagem nas imediações do atual Colégio Militar. Edificada em 1887, a então Escola de Cadetes colocava limites definitivos nas margens da Redenção. As fronteiras da várzea se enrijecem e seus contornos vão ficando mais definidos. Este é o local onde a Redenção que hoje conhecemos começou, por assim dizer. Criado em 1927, é parte do que na época denominou-se Parque Paulo Gama. Trata-se da primeira demonstração de que a cidade já pensa na Grande Várzea como um lugar destinado ao descanso e ao lazer. A fonte que ocupa o centro da pracinha chama-se O Menino da Cornucópia. Mas não há menino, muito menos cornucópia. Ali ao lado, a cidade ganhou um zoológico que hoje não está mais lá. Foram-se os animais que divertiam os visitantes, mas que de certa forma não deixavam de ser apenas prisioneiros. Na ponta sul do lago, o outono faz uma linda luz que se esparrama pelo lugar. Tudo à sua volta é sereno, lento, parecendo não querer sair dali. Este lago é artificial. Foi criado para a exposição do Centenário Farroupilha em 1935, um gigantesco evento responsável pela transformação da Redenção em um verdadeiro canteiro de obras. As imagens desse acontecimento são bem conhecidas e sempre me intrigaram. Qual a sua lógica? O que explica aquela verdadeira cidade dentro do parque e o que foi feito dela?
Os testemunhos dão conta de uma ostentação de poder jamais vista até então. Mas a exposição dura apenas 4 meses. Seus pavilhões, o cassino, os restaurantes, enfim, toda a sua pompa e circunstância, ao cabo de 4 anos, deixará de existir. Desta estranha lógica, acabam sobrevivendo apenas algumas obras: a Fonte Luminosa, o Lago, o Ancoradouro, a Ilha Artificial com seu belvedere, 2 quiosques e uma pequena bilheteria nas proximidades do lago. Quando foi importada de Nova York em 1935, a Fonte Luminosa possuía 35 possantes projetores e produzia num espaço de 6 minutos 96 efeitos diferentes. Foi a mais cara construção de toda a exposição. Hoje a velha fonte não tem mais a mesma exuberância. Mas os frequentadores atuais não parecem se importar muito com isso. Os jatos de água são saudados com reverência e satisfação, e o que conta é estar ali, sob a luz do sol, perto da água e do movimento. Sob certo aspecto, nos tornamos mais simples. Depois da delirante experiência de 1935, é necessário repensar a redenção. À medida que os pavilhões da exposição são demolidos, vão surgindo novos equipamentos. O primeiro deles é o Estádio Ramiro Souto, praça de esportes inicialmente vinculada à Escola de Cadetes, o atual Colégio Militar. Neste contexto, surgem em 1941 mais 5 novos e curiosos espaços que são distribuídos por toda a área. São simulacros de arquiteturas e paisagens do mundo dito civilizado. Representam um notável esforço no sentido de tornarem a redenção um lugar de acolhimento, algo já bem diferente da filosofia de 35. O mais visitado de todos esses recantos é, sem sombra de dúvida, o Recanto Oriental. Nele vive o gordo Buda, que a todos recebe com complacência e simpatia, parecendo exercer uma magia especial sobre os visitantes. Mora num pequeno pagode às margens de um lago que, dizem, tem o formato de dragão. O Recanto Solar, ali pertinho, é o mais despojado de todos. Resume-se a uma representação da Rosa dos Ventos, uma mandala cujos pontos cardeais são marcados por grandes esferas de alvenaria. É a bússola do parque. O Recanto Europeu apresenta 2 grupos de colunas que lhe conferem uma disposição diferente dos outros recantos. De uma imagem da época de sua inauguração faço um desenho. É uma antiga vista para a Avenida Oswaldo Aranha, hoje impossível devido às grandes e belas árvores que tomaram conta do parque. O chafariz de ferro, que ficava ao lado do mercado público, foi trazido para a Redenção logo depois da grande enchente de 41. Sua pracinha é um dos espaços mais bem preservados da Redenção. Quando a Avenida Oswaldo Aranha foi alargada, grande quantidade de terra foi removida na altura do Hospital Petrópolis. Esta terra foi utilizada para erguer uma pequena colina nas proximidades do lago, o Recanto Alpino. Não é um lugar muito seguro e, mesmo à luz do dia, não costuma ser muito frequentado. Seu estado é precário. A grade que fecha a bela casinha de pedra sinaliza que as coisas não andam muito bem por ali. Em 1942, no eixo central do parque, é implantada uma piscina olímpica que recebeu competições esportivas até 1967. Neste ano, a morte de uma criança provocou a sua transformação no espelho d'água que hoje conhecemos. Dali é possível ter-se uma ampla vista para o sul, onde o Morro da Polícia domina a paisagem e impõe um limite natural a tudo aqui embaixo. E o parque seguiu sua transformação, abrigando outros equipamentos ao sabor dos ritmos de sua cidade. Em 1952, surge o Parquinho de Diversões, com uma atração especial que é a sensação da meninada, os carrinhos elétricos fabricados pela Austin.
O Orquidário Municipal é inaugurado um ano depois, ao lado do lago. Hoje é um recanto rodeado por rica vegetação, um espaço de atmosfera especial. Ali, a cada nova primavera, as orquídeas proporcionam um suave e colorido espetáculo. Em 1961, é construído o último dos grandes equipamentos que definiram a Redenção que hoje conhecemos, o Araújo Viana. Por muitos anos ele abriga importantes manifestações culturais e políticas da cidade, até que chega um período em que seu estado de deterioração o torna inviável. Um novo período começa e ele acaba por se tornar apenas uma silenciosa parte da paisagem. No extremo norte do parque, à margem de um belo laguinho, há um magnífico gaúcho de bronze doado pelos uruguaios na década de 1930. Sua naturalidade contrasta de maneira impressionante com a estatuária do outro extremo do parque, vinculada ao monumento ao expedicionário. Ali, estátuas, bustos e relevos apresentam uma rigidez que em nada parece combinar com as pessoas. Todos à volta do sisu do monumento fluem em ritmos orgânicos e indolentes, oferecendo ao bom observador um rico contraste. As estátuas da Redenção compõem um capítulo à parte. Elas parecem esquecidas, anacrônicas, talvez incômodas. Grande parte delas não tem identificação, outras sequer possuem vestígios do que possam ter sido, restando apenas a carcaça. Tudo isso revela a ação de um novo tempo que não sabe o que fazer do seu passado. São solenes esqueletos, homenagens a personagens caídos no esquecimento e que hoje recebem dos pichadores um novo enunciado, uma segunda pele, talvez a tentativa de um diálogo já impossível. As estátuas sobreviventes restam uma solidão que só parece se acentuar com a vida que se move incessante à sua volta. Para transitar pela Redenção é preciso se despir de preconceitos, aceitar o que ela oferece de mais precioso, que é a possibilidade de conviver com eventos de toda a ordem. Uma de suas características mais antigas e corriqueiras é a capacidade que ela demonstra de abrigar os desvalidos, que dela se servem como casa e dormitório. Estes personagens foram acolhidos por sua paisagem e dela fizeram parte desde sempre. Onde, em Porto Alegre, haveria melhor pouso? Que importa o medo e o preconceito de uns diante da necessidade extrema desses que não têm onde morar? A Redenção sabe das razões de cada um. O devaneio, a pausa e a lentidão estão entre as melhores virtudes desse lugar. Virtudes partilhadas por muita gente. Fazer parte da paisagem é uma experiência que talvez nem seja percebida por quem a vive, mas para isso é necessário uma postura contemplativa, despida de ansiedade. É necessário disponibilidade para que um generoso sol de inverno possa oferecer seu calor, suavidade para caminhar lentamente numa alameda manchada por sombras e luzes, serenidade para simplesmente estar ali, pequeno, diante de algo que nos é muito anterior e que se movimenta por caminhos que desconhecemos. Servir de caminho é a mais antiga vocação do parque. E quantos caminhos a Redenção tem! Para alguns, eles representam espaço para o exercício do corpo. Para outros, a possibilidade de exercitar uma velocidade já impossível na grande cidade que se agita à sua volta. Aqui, a lentidão continua sendo uma virtude, assim como o encontro, as conversas de corpo presente, o abraço e a troca. Aqui, a cada 7 dias, Porto Alegre tem a renovada chance de se reencontrar, de perceber-se em suas múltiplas faces. Nos sábados, a Redenção recebe tudo de bom que a terra pode dar. A feira ecológica é uma realidade que se consolidou como coisa natural, espontânea, a seu tempo. Um tempo que este lugar ofereceu aos porto-alegrenses. No domingo, a Redenção recebe tudo de bom que a cidade dá. Neste grande evento, generosamente repetido há décadas,
um mosaico se revela. Tudo o que se gesta durante a semana aflora nesse dia. Nos domingos, o brick torna-se um tecido vivo que reveste o parque, desfilando toda a sua humanidade em parceria com árvores, caminhos e recantos. A Redenção é assim, uma espécie de campo neutro, um palco onde a cidade se manifesta em todos os seus contrastes, riquezas e misérias. Nela, nada que se planeja de fato acontece conforme o planejado. Os ritmos são ditados por uma curiosa interação entre os elementos naturais e as contingências do comportamento humano. Seu próprio nome atesta isso. Em 1935, decidiram trocá-lo, mas ela insiste em continuar sendo a Redenção na voz da maioria dos porto-alegrenses, numa clara identificação com a abolição da escravatura, ocorrida aqui em 1884, a primeira em todo o país. O Campo da Redenção segue sendo um território onde a liberdade pode ser exercitada. Quem sabe os batuques domingueiros dos negros do século XIX ainda ressoem insuspeitos em algum recôndito recanto desse lugar? Quem dirá se não é o seu ritmo que conduz a trajetória desse parque, tão diferente, mas ao mesmo tempo tão ligado a cada acontecimento que transformou essa cidade? Somos os personagens da Redenção. Daqui a alguns anos, outros nos verão como objeto de sua curiosidade histórica. Estamos todos no mesmo fluxo, no mesmo cenário, que a todos contempla em silêncios insuspeitos e insondáveis. Redenção.